Olá, alunos, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de informática para o concurso da Polícia Militar do Estado do Ceará 2019. Nessa aula nós vamos continuar resolvendo questões de acordo com o conteúdo do edital, então acompanha comigo aí passo a passo. Em um computador pessoal, utilizando o sistema operacional Windows, com apenas um disco rígido, particionado em duas partições, reconhecidas pelo sistema como disco local C e disco local D, ao se realizar a cópia dos dados contidos em uma pasta da partição identificada como C para a partição identificada como D, corre-se o risco de perda desses dados caso haja uma falha de hardware nesse disco rígido? Bem, pessoal, olha só que interessante. Quando a gente deseja realizar cópias de arquivos para evitar uma eventual perda de dados, é importante que a gente considere os conceitos do que chamamos de backup, que significa cópia de segurança. E dentro dos conceitos de backup e de cópia de segurança, a primeira ideia é que a cópia seja feita numa outra unidade, mas não numa outra partição só da mesma unidade, numa outra unidade de fato. Como, por exemplo, se eu tenho arquivos guardados no disco rígido interno do meu computador, é interessante comprar um HD externo ou um pendrive e fazer cópia desses arquivos no pendrive ou cópia desses arquivos no HD externo. E aí guardar, além disso, esse HD externo ou esse pendrive em outro local. Por que em outro local? Porque as duas premissas básicas para que uma cópia seja uma cópia de segurança, seja um backup para prevenir eventual perda dos dados originais, é que essa cópia seja feita numa outra unidade física, fisicamente separada daquela, então não só numa outra partição, e também seja mantida num outro local para se proteger de eventual perda de dados por sinistros. Isso é backup. Agora, se eu só pegar um disco rígido apenas que eu tenho no meu computador, e aí eu resolvo, no momento da formatação desse disco rígido, eu resolvo particionar ele, e essa partição cria a ideia dentro desse único disco rígido físico como se nós tivéssemos duas unidades, quando na verdade é uma só, onde uma partição ficou reconhecida como a questão disse, como unidade C, e a outra partição como unidade D. E aí, de repente, eu começo a fazer cópia dos meus arquivos que estão na partição C para o disco local D, para a partição D. Mas como está tudo dentro do mesmo disco rígido físico, porque a partição é uma formatação lógica, como está tudo dentro do mesmo disco rígido físico, se der problema nesse disco rígido físico, nesse hardware, eu vou perder tanto os dados da partição C, como eu também vou perder os dados da partição D, porque as duas são partições do mesmo disco rígido. Então é claro que nesse exemplo que ele deu, dizendo que ele, observa comigo aqui, com apenas um disco rígido, particionado em duas partições, portanto ele tinha um disco rígido só. E aí no finalzinho ele diz que pegou lá arquivos que ele resolveu copiar da partição identificada como C para a partição identificada como D. Se nesse caso ele corre o risco de perda desses dados caso haja uma falha no hardware nesse disco rígido. E é claro sim que ele está correndo o risco de perder esses dados, portanto certo. O ideal aqui é que ele faça cópia dos dados, se ele quer prevenir para eventual perda de dados, ele quer fazer um backup, uma cópia de segurança. Então o ideal é que ele faça numa outra unidade e mantenha também num outro local. Mesmo que esse backup que ele vai fazer seja em nuvem, porque quando eu faço um backup em nuvem ou na nuvem, eu estou fazendo um backup em servidores da internet. Quer dizer, estou fazendo de fato em outras unidades e mantendo em outro local. Então está certíssimo porque ele está sim correndo o risco de perder esses dados, como a questão descreveu. Valeu, pessoal! Mais uma questão interessante resolvida, e se gostou do nosso vídeo, não esquece, marca um gostei, também se inscreve aqui no nosso canal e não esquece de ativar aquele sininho que tem ali para receber as notificações de novas publicações. Vou esperar vocês na próxima aula, grande abraço a todos e bons estudos!